Olá, queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Eu sou o pastor Weder Moreira e quero agradecer você que está aqui assistindo o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, deixe o seu joinha aí, compartilhe com as pessoas esse conteúdo. O nosso objetivo aqui é fazer com que a palavra de Deus seja divulgada ao máximo possível de pessoas. Nós cremos e confiamos que a palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz para a edificação de todos aqueles que creem. Hoje nós estamos aqui no nosso segundo bate-papo teológico e eu tenho a grata satisfação de receber hoje para debatermos, conversarmos, meditarmos sobre esse assunto, o meu amigo pastor Jefferson, e é uma alegria poder receber. Pastor Jefferson, para quem não sabe, é pastor na Igreja Metodista em São Joaquim da Barra, é um amigo que nós já conhecemos há alguns anos, é formado em bacharel em teologia pela Universidade Metodista, e ele é o nosso convidado para nós hoje conversarmos sobre a vida de John Wesley. Uma alegria, pastor, que a paz do Senhor esteja em seu coração, uma alegria recebê-lo aqui em nosso canal. Pastor Weder, é uma alegria participar desse bate-papo, que eu tenho certeza vai abençoar, despertar e inspirar muitas vidas. Amém. Falar sobre o grande avivamento que aconteceu na Inglaterra do século XVIII é inspirador, nos leva a pensar em um Deus que olha com compaixão para a humanidade e que deseja salvar e abençoar todos os seres humanos. Então é uma alegria participar desse bate-papo. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos, de todos aqueles que ouvem essa mensagem, ouvem esse bate-papo, e eu já queria aqui apresentar o diário de John Wesley, que está disponível na editora Angular. Muito bacana. E eu queria presentear o senhor. Muito obrigado, meu amigo. O diário de John Wesley, o pai do metodismo. Eu agradeço muito pelo presente e queremos também já indicar para todos os que estão nos assistindo, nós utilizamos como base para a nossa reflexão esses dois livros. O primeiro, que é o presente que eu ganhei, encontra na editora Angular. Pela internet, aí você que está na internet, você pode digitar aí editora Angular, que é a editora oficial da Igreja Metodista. Da Igreja Metodista. Isso. Você vai encontrar o livro, e muito bacana, eu estava dando uma olhada aqui, e sensacional. E também indicar para você esse livro aqui, John Wesley, Sua Vida e Obra, da editora Vida. Eu não sei, esse livro aqui é de uma edição bem antiga. Na verdade, se eu contar a história desse livro aqui, vocês vão ficar espantados, porque foi um roubo que foi feito na biblioteca do meu pai. Esse livro era do meu pai, e eu raptei esse livro da biblioteca dele, peguei, e é um livro, eu não sei se está disponível ainda, provavelmente deve estar com outra capa, já que ele é uma edição antiga, mas é um livro que, se você puder adquirir, vai contribuir muito para você entender a profundidade da vida deste homem e o impacto espiritual que Deus permitiu, por sua graça, este homem ter no evangelicalismo de uma forma geral. Meu amigo pastor Jefferson, vamos começar esse bate-papo, começando lá realmente do princípio. Sim. Falando sobre a origem deste homem chamado John Wesley. Falando um pouquinho sobre a sua filiação. Pelo que eu li, John Wesley era filho de Samuel Wesley e Susana Wesley. Samuel Wesley era um pastor anglicano, era um homem também muito inteligente, escritor, tinha livros escritos, ele teve uma farta produção literária. A sua mãe
era uma mulher muito piedosa, Susana, era uma mulher dedicada na criação e na educação dos seus filhos. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco da origem, da filiação de John Wesley, como é que foi esse ambiente de família que John Wesley cresceu. John Wesley, ele é o 15º filho de Samuel e Susana Wesley. Dá para imaginar isso? Rapaz, eles eram animados, frutíferos. Já tinha uma igreja dentro de casa já. Ele nasce no dia 17 de junho de 1703, em Erfurt, na Inglaterra. E dentre tantos irmãos e irmãs que Wesley tinha, um se destaca, Charles Wesley, ou Carlos Wesley, que futuramente se torna um cooperador do seu ministério. Carlos Wesley, ele é conhecido pelos inúmeros hinos evangélicos que ele produziu, que ele fez, e contribuiu também muito com Wesley na obra missionária. Samuel Wesley, o pai de John Wesley, ele era pastor da igreja anglicana, como você disse, um homem muito inteligente, dedicado aos estudos, dedicado à escritura, e ele produziu uma obra monumental sobre o livro de Jó. É a maior obra de Samuel Wesley. É um comentário? É um comentário sobre o livro de Jó. Mas a maior influência, a maior figura realmente na vida de Wesley é a sua mãe, Susana Wesley. Embora o pai fosse esse homem temente a Deus, esse homem dedicado às Escrituras, esse homem piedoso, Wesley passou a maior parte do tempo com a sua mãe, porque Samuel Wesley precisava atender as congregações, precisava pregar em outras cidades, então ele ficava muito fora, ele viajava muito. E, consequentemente, Wesley passa a maior parte da sua infância sendo influenciado por sua mãe. Um detalhe importante é que Susana Wesley, ela é filha de um pastor puritano. Então ela é de origem puritana, muito disciplinada. Uma vida espiritual bem piedosa mesmo. Isso, muito piedosa, dedicada à santidade, dedicada à oração. E isso influencia na vida de John Wesley. Esse é o contexto que ele vai nascer. Esse é o contexto que ele nasceu. Então o lar de Wesley é um lar marcado pelo temor a Deus. Quando você lê a biografia dele, você observa que na casa de Wesley não se escutava gritos, na casa de Wesley não havia praguejamento, não se ouvia xingamentos, pelo contrário, eles eram ensinados desde a tenra infância a temer a Deus, a honrar os pais e a se comportarem diante das pessoas. Então esse é o ambiente ali que Wesley nasce. Que coisa interessante, né? John Wesley produziu muita coisa no aspecto literário, teologicamente falando. Eu acho que isso ele deve ter sofrido as influências do pai, de ver o pai envolvido com essas questões, mas também herdou essa piedade poderosa que foi da sua mãe. Eu estava lendo, pastor Jefferson, e percebi que a Susana, ela teve um papel assim, primordial no caráter de John Wesley. Porque, por exemplo, como ela era uma mãe muito piedosa, que levava muito a sério e com rigor a educação e a criação dos filhos, a casa de John Wesley era uma casa de muita disciplina, era uma casa que havia disciplina com horários, havia disciplina em relação aos estudos. Susana, ela começava a alfabetizar os seus filhos assim que eles completavam 5 anos. Exatamente. E ela usava, inclusive, olha a sabedoria dessa mulher, ela usava a Bíblia como um auxílio na alfabetização. Então, assim que a criança começava a aprender o alfabeto, a ser alfabetizada, ela usava a Bíblia para fazer leitura com as crianças, a fim de que eles já crescessem sob a influência da palavra de Deus. E isso é maravilhoso.
Isso é maravilhoso. A própria Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que se deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Está aí um grande exemplo. A influência de Susana na vida de Wesley, ela é percebida durante todo o seu ministério. Durante todo o seu ministério. Então essa disciplina em relação à leitura, ter a Bíblia como uma referência primária na sua vida, foi extremamente importante, tanto é que futuramente Wesley, que era dedicado à leitura de muitos livros, que estimulava a leitura, que escrevia sobre muitas coisas, ele vai afirmar: sou um homem de um livro só. Se referindo à Bíblia, sou um homem de um livro só, a Bíblia, mostrando o peso, a importância da Bíblia na vida dele. Então eles tinham no seu lar, ainda na infância, essa disciplina de leitura, essa disciplina de oração, essa disciplina de alimentação. Até a alimentação, eles aprenderam a nunca reclamar do que era colocado na mesa, sempre agradecer a Deus. E quando as crianças iam crescendo, Susana ensinava elas a balbuciar, pedindo a bênção de Deus. Então elas já aprendiam a falar, pedindo a bênção de Deus sobre a vida delas. Isso então é fantástico, né? Assim, e isso depois vai, esse contexto onde ele cresce, vai ser percebido na sua vida adulta, até na disciplina que ele tem na sua vida, até na forma como a igreja, né? O próprio metodismo vai ser... A própria palavra metodismo, ela vem de método, de metódico. Um pouquinho mais à frente nós vamos falar sobre isso, quando a gente fala sobre o Clube Santo, mas era uma palavra pejorativa. Eles eram chamados... Começou como um tom de deboche, né? De deboche, como se fossem os caxias, né? Os disciplinados demais. Mas a gente observa que isso fez toda a diferença, essa disciplina fez toda a diferença na vida de Wesley. Tem um fato interessante, pastor Wesley, pastor Weder. Quem me dera, hein? Quem me dera se eu fosse... Quem sabe não é Weder Wesley. Você sabe que o Wesley, ele tinha grandes amigos e que contribuíram para o seu avanço missionário. Então isso é importante. Sim. Mas há um fato, pastor Weder, sobre a vida de Wesley na sua infância. Quando ele tinha 5 anos, eles moravam na cidade de Erfurt, na casa pastoral, e por conta do posicionamento severo em relação ao pecado, a frieza espiritual, a indiferença em relação aos necessitados de Samuel Wesley, o pai de John Wesley, por conta do posicionamento dele, que era um pastor anglicano e que era um homem de Deus. Por conta do posicionamento dele, a família sofreu um ataque. Retaliação. Uma retaliação. E incendiaram a casa de Samuel Wesley. Um incêndio criminoso. Um incêndio criminoso contra a vida e a família. Isso é tão criminoso, tão diabólico, que tentou contra a vida e a família dele. Olha só que situação. E durante a madrugada, enquanto estavam todos dormindo, e diga-se de passagem, estava muito frio. Então todos estavam dormindo, quietos, a casa tinha 2 andares, e fizeram esse ataque, essa retaliação, colocaram fogo na casa, e quando começaram a escutar os gritos, fogo, 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 e o fogo foi se alastrando, e um incêndio muito violento, Samuel e Susana começaram a pegar as crianças e saíram correndo da casa. Quando eles chegaram do lado de fora, eles perceberam que estava faltando uma criança. John Wesley. Nesse episódio, Wesley tinha 5 anos, uma criança. Ele estava dormindo, muito frio, provavelmente enrolado nos cobertores, não percebeu, estava dormindo. A família saiu da casa
E os relatos históricos dizem que Susana e Samuel tentaram subir as escadas para salvar Samuel, mas o fogo era muito intenso. Já havia tomado praticamente Já havia a casa. tomado praticamente toda a casa e eles não conseguiam subir. O que eles fizeram? Eles fizeram aquilo que eles podiam fazer. Eles juntaram a família toda no jardim, em frente à casa, e começaram a orar. Começaram a clamar a Deus, porque Deus podia fazer aquilo que eles não podiam. E de maneira miraculosa, John Wesley desperta, ele sobe numa mala que está perto da janela, e um vizinho vê ele na janela, a casa completamente incendiada, e o vizinho vê. Eles correm, um homem sobe nas costas do outro, fazem uma escada humana, alcançam John Wesley, que era uma criança indefesa de 5 anos, e de maneira miraculosa eles retiram John Wesley. Na hora que eles retiram ele daquele fogo violento, o teto desaba, eles tiram a criança, e alguns relatos históricos dizem que quando essa criança é salva de maneira miraculosa, a mãe, Susana Wesley, uma mãe piedosa, temente a Deus, olha e ela exclama: este é um tição tirado do fogo. E ela percebe que aquele salvamento miraculoso, aquele livramento era que um Deus indício, deu, né? já era um indício. O que ela faz após esse episódio? Porque Deus salva Wesley daquele incêndio, essa tocha tirada do fogo. Susana percebe que Deus tinha um propósito especial na vida daquela criança, e ela passa a se dedicar especialmente a Wesley, a ensinar a palavra, a desenvolver a vida de oração. Já enxergando, Deus salvou essa criança, Deus tem alguma coisa especial com ele. Deus tem alguma coisa especial. Susana era muito disciplinada. Como é importante os pais terem essa sensibilidade, né? Primeiro, aqui a gente está conversando, talvez você seja pai, mãe, é importante que você procure entender que ser pai e ser mãe também uma chamada. É vocação. É vocação, é um ministério. Isso. E como é importante a gente estar atento a esses detalhes, né? A enxergar essas comunicações de Deus através das circunstâncias. A ação de Deus na vida. E já entender que Deus tem um caminho, um meio. Exatamente. Susana era muito disciplinada em relação à educação das crianças. Então ela tinha na sua agenda um momento em cada dia da semana para cada criança. Cada criança, momento específico. Um momento específico para orar, para conversar e para ensinar a criança. Então, cada criança tinha o seu dia. No dia de Wesley, ela se dedicava um pouco mais, porque ela tinha essa sensibilidade. Todos têm uma vocação, todos foram chamados, mas Deus tem algo especial. Se Ele livrou John Wesley daquele incêndio, é porque Ele vai usar a vida dele de maneira muito especial. E a gente pode perceber na vida e obra de Wesley essa tocha ela tirada teve uma do visão, fogo. Sim. Uma visão profética do que Deus iria. Sim. Agora, o que é interessante que eu estava vendo também é que na casa deles havia um culto doméstico, e até o autor aqui vai dizer que era um culto doméstico, começou entre a família ali, né? A Susana, muitas vezes, quando o marido não estava em casa, ela realizava esses cultos, e esses cultos domésticos começou a atrair pessoas, vizinhos, e o autor diz aqui que teve cultos de ter 200 pessoas na casa deles. Exatamente. Se você observar, o próprio livro vai dizer isso, esse livro vai dizer isso, e olha que interessante, você que está nos assistindo. Ela já acolhia pessoas que iam atrás da palavra, iam desejando orar, mas na ausência de Samuel, que precisava viajar, Susana assumia essa responsabilidade. Então ela orava, ela conduzia reuniões. Mas a partir do momento que ela passou a se dedicar à oração e ao culto doméstico, a reunião pública passou a ter mais pessoas. Então, quando ela se dedicou à oração familiar, o historiador vai dizer que, consequentemente, Deus agregou mais pessoas.
Olha que fantástico isso. Enquanto ela cuidava da casa dela, Deus ia acrescentando. Deus ia abençoando a congregação, exatamente. Isso é extraordinário. Agora mudando um pouquinho, avançando um pouquinho, entrando agora já na infância ainda de John Wesley, ele vai receber educação primeiramente em casa, alfabetização, depois ele vai para um colégio. Esse colégio, o primeiro colégio que ele vai é com 10 anos e alguns meses. E nesse colégio, era um colégio de uma classe mais abastada, um colégio de ricos. E embora, olha como que Deus também vai criando circunstâncias, embora a família de John Wesley não fosse uma família abastada, eles passavam, até no livro fica claro que Samuel Wesley, ele, quando partiu, deixou algumas dificuldades financeiras, a família não gozava de uma tranquilidade financeira, enfrentavam muitos problemas financeiros. Só que Deus permitiu que um homem, um duque, patrocinasse os estudos de Wesley nessa escola, que era uma escola para ricos. E eu achei isso fantástico, porque eu vejo em tudo a mão de Deus guiando a vida dele para conduzi-lo ao propósito, para prepará-lo para a função que ele desempenharia no reino de Deus. E depois ele passa a frequentar a Universidade de Oxford. Sim. E ali ele vai desenvolver o seu intelecto e vai entrar profundamente nos estudos. Sim. Isso é maravilhoso. Observar que aonde há propósito, há provisão. Havia um propósito de Deus na vida de Wesley. E ele, então, o próprio Deus, ele levanta patrocinadores, mantenedores, abençoadores, para conduzir Wesley nesse propósito. Quando ele vai para a Universidade de Oxford, ele já vai consciente, ou pelo menos intencionado, em trilhar a carreira pastoral. Então ele já vai com essa intenção para Oxford. Seguir os passos do pai. Seguir os passos do pai. E do avô também, né? O avô também foi pastor, né? Isso, ele vem de uma família pastoral. E ali em Oxford, ele percebe que, além do desenvolvimento acadêmico, que ele já valorizava desde a infância, ele precisava ir um passo além, ele precisava buscar algo a mais. Então, ele tem a figura do pai, um pastor estudioso, dedicado às Escrituras, que, como eu disse, se dedicou especialmente a fazer comentários a respeito do livro de Jó. E de um outro lado ele tem a figura da mãe, piedosa, mulher de oração, mulher temente a Deus. Então ele entende ali que ele precisava buscar com mais intensidade a vida de santidade. Ele precisava harmonizar os estudos, a fé cristã e a vida de santidade. É nesse contexto, e é a partir desse desejo por santidade, que ele ingressa ou surge o Clube Santo, o chamado Clube Santo. E o que era o Clube Santo? O Clube Santo era uma reunião de pessoas na universidade, né? Na própria universidade. Tanto é que nesse Clube Santo, aí nós chegamos na expressão metodista, nessa reunião que eles faziam, onde eles eram extremamente disciplinados, metódicos em relação ao horário, a dia, a práticas, eles passam a ser chamados de metodistas, né? Porque eles eram metódicos, mesmo dia, mesmo horário, as práticas. Então eles se reúnem. Havia o que nessa reunião, nesse Clube Santo? Leitura do Novo Testamento, de maneira específica, em grego, e a leitura clássica. Então eles faziam a leitura comunitária entre eles, do Novo Testamento em grego e também do Novo Testamento clássico.
Eles faziam a leitura de livros teológicos, eles praticavam o jejum, eles se dedicavam à oração, eles se dedicavam aos louvores. Então, esse é o Clube Santo. Quem fazia parte do Clube Santo? 3 pessoas, claro, que foram marcantes. Mais proeminentes. John Wesley, Carlos Wesley, os irmãos Wesley e George Whitefield. George Whitefield, que se tornou um proeminente pregador e que influenciou Wesley em relação à pregação ao ar livre. Sem dúvidas nenhuma, George Whitefield influenciou, porque ele pregava ao ar livre, enquanto Wesley pregava somente nas paróquias. Então ele foi um instrumento. Essa amizade dos dois, ela vai perdurar por toda a vida, embora tenha conflitos, né? Os dois se conflitaram. Sim. É até importante a gente falar disso, porque embora eles fossem amigos, tiveram posições teológicas diferentes. John Wesley e Whitefield tiveram posições teológicas diferentes. John Wesley era arminiano e Whitefield era calvinista. E houve um momento, né, que o negócio foi bem acirrado entre os dois. Foi acirrado. Mas assim, é interessante a gente falar sobre essa questão, mas mostrar como essa barreira caiu. E havia um respeito. Um respeito, exatamente. Embora eles divergissem em alguns aspectos teológicos, havia um respeito e um reconhecimento em relação ao outro. Que perguntaram para o Whitefield, será que no céu a gente vai ver John Wesley? Ele falou que não. Sabe por quê que o Whitefield disse que não vai ver Wesley no céu? Porque ele disse, Wesley estará tão perto do trono da graça de Deus e eu estarei tão longe que será impossível de visualizá-lo. Isso mostrava o respeito que ele tinha, né, a honra que ele dava a Wesley, mostrando, ele é um homem de Deus, ele é um homem dedicado a Deus. Então, essas diferenças teológicas que eles tinham, não os impediram de avançar na direção daqueles que mais precisavam. Então, eles foram e fizeram com intensidade a obra missionária. Então, isso precisa ficar claro, isso precisa ser lembrado, porque nós podemos ter, sim, diferenças teológicas, mas existe... nas doutrinas periféricas, divergência. Nas doutrinas essenciais, unidade. Mas, sobretudo, o amor. O amor, o respeito. Então, é isso que... É interessante, essa questão do Clube Santo era realmente uma coisa... Mas um detalhe do Clube Santo, meu amigo, é que eles passaram a se reunir. Ali começou a ser um embrião. Isso. Do que seria o metodismo e do também que seria o avivamento. O avivamento. Exatamente. Porque o poder se manifestava tremendamente. Exatamente. Vigílias de oração. Eles buscavam com muita intensidade. Alinhando também, me permita cortar, mas a busca espiritual, mas também a intelectualidade, né? Sim. Meu Deus, os caras se reuniram para ler o Novo Testamento grego, leitura comunitária. Isso, exatamente. Isso hoje. E eles não desprezavam as obras teológicas que já existiam. Então eles não estavam se reunindo querendo inventar a roda. Uhum. Eles valorizavam tudo aquilo que já havia sido produzido. Exatamente. E a partir daquilo eles buscavam em Deus avançar. Só que o interessante é que o Clube Santo não teve um fim em si mesmo. Porque eles se reuniam, buscavam a Deus, estudavam, jejuavam, oravam, mas eles perceberam que não poderia terminar ali naquela reunião. O que aconteceu? Eles perceberam uma profunda necessidade de irem ao encontro dos necessitados. Hospitais, cadeias, prisões, orfanatos, assistiam famílias necessitadas, visitavam famílias enlutadas, ajudavam os enfermos. Então eles perceberam que uma espiritualidade saudável, ela vai sempre nos projetar em direção ao próximo. Ela sempre vai nos levar a estender a mão ao próximo. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Que coisa tremenda, extraordinária, hein? Uma outra coisa interessante, falando ainda um pouco sobre esse período da juventude em relação aos estudos, a preparação intelectual, embora Wesley tenha estudado a vida toda, é até interessante o senhor compartilhar a visão que Wesley tinha em relação à questão dos estudos,
Wesley pensava que os estudos proporcionavam um retorno à capacidade intelectual original. Exatamente. Wesley, ele era não somente dedicado aos estudos, ele era extremamente disciplinado e dedicado aos estudos, mas ele era um incentivador dos estudos. E não só incentivador, mas ele proporcionava oportunidades de estudo. Porque assim como você disse, ele não nasceu em um lar abastado. Haviam limitações, e Deus levantou então uma pessoa para ajudá-lo, para patrociná-lo, para proporcionar a ele a oportunidade de estudo. Então o que Wesley fez? E ele se dedicou muito a isso, a construir escolas. Então ele se dedicava ao ensino, à alfabetização de crianças. Então ele proporcionava a alfabetização. A partir da alfabetização, essas crianças eram evangelizadas. Então ele tinha uma profunda consciência da importância da educação. De modo que a gente pode observar em alguns sermões dele, essa mentalidade que ele tinha, de que a educação, o estudo, proporciona ao homem o desenvolvimento da razão e um retorno ao estado original. De modo que ele cria que à medida que o homem estuda, à medida que o homem desenvolve o intelecto, penumbras, a nuvem, barreiras vão sendo retiradas e ele avança no conhecimento. O embotamento da razão vai sendo retirado. Tanto é que ele vai desenvolver o que nós chamamos hoje de o quadrilátero wesleyano. E no quadrilátero wesleyano, onde a Bíblia no centro, a Bíblia está no centro, ele leva em consideração a criação, a tradição, a experiência e a razão, porque ele entendia que para se compreender corretamente a Escritura, a razão era um instrumento que Deus usava para a nossa compreensão, e de fato é. Extraordinário. Olha para você ver como era a disciplina de estudos de John Wesley. Segunda e terça-feira, dedicados ao estudo de grego e latim. Quarta-feira, dedicado ao estudo da lógica e da moral. As quintas-feiras, dedicadas ao estudo do hebraico e árabe. As sextas-feiras, dedicadas à metafísica e à filosofia. Sábados, dedicado à retórica e à poesia. E no domingo, teologia. Imagine só, o camarada dedicava só o domingo para o estudo da teologia e produziu tudo isso, se ele dedicasse a semana inteira, hein? Wesley, ele era extraordinário. Que isso? Simplesmente extraordinário. Era um poliglota. Falava várias línguas, mas é interessante, pastor Weder, e para você que está nos assistindo, que embora Wesley fosse dedicado aos estudos, e olha como era disciplinado a estudar não somente a Bíblia, mas a desenvolver o conhecimento em geral, ele dizia aos seus pregadores que eles deveriam conhecer um pouco de tudo isso, e deveriam estudar, e deveriam ser disciplinados, e deveriam buscar com intensidade o conhecimento, mas deveriam pregar, viver, como se tudo dependesse só de Deus. Então, poderoso. Ele ensinava os seus pregadores, os pregadores a não leigos, confiar nesse arcabouço. Exatamente. A estudarem, a buscarem, a crescerem no conhecimento, mas a depender... não se apoiarem nisso, se apoiarem somente em Deus, a confiarem somente em Deus. Então era um homem muito equilibrado. Não havia desequilíbrios em relação à vida com Deus e à vida acadêmica, ele harmonizava. E eu acredito, pastor Weder, que isso é fruto do relacionamento íntimo de Wesley com Deus. Porque Wesley, nós falamos muito da sua parte acadêmica, dos seus estudos, mas ele era um homem de muita oração. Uma vida de oração. Uma vida de oração.
E essa vida de oração, essa vida de intimidade com Deus, fazia com que ele tivesse equilíbrio em todos os demais relacionamentos da vida. Então ele tinha equilíbrio na vida acadêmica, ele tinha equilíbrio na vida ministerial, ele tinha equilíbrio na vida familiar, porque ele era íntimo de Deus. Wesley chega a dizer que a oração era a oxigenação da vida espiritual. Em outras palavras, não há vida espiritual se não houver oração. Então, precisa ficar claro isso, que na vida de Wesley, na vida de John Wesley, as duas asas do seu ministério foram a palavra e a oração. O ministério dele decolou porque ele foi dedicado. E é interessante a gente até enfatizar isso, porque o preparo intelectual de John Wesley não levou ele naquele academicismo estéril, morto. Pelo contrário, ele usava tudo isso como uma forma de conduzi-lo a uma prática, de modo que o reino de Deus fosse servido. Uma outra questão interessante agora, avançando um pouquinho na vida de John Wesley, é o momento em que ele vai como missionário para os Estados Unidos, que não era ainda os Estados Unidos, era a Nova Inglaterra, colônia da Inglaterra, e ele vai para uma colônia que estava recém-inaugurada, que é a colônia da Geórgia. Nessa viagem que ele faz para ir como missionário para a Geórgia, colônia da Geórgia, ele tem o seu contato com os morávios, que vai ser algo determinante para a mudança de algumas coisas na vida de John Wesley. E nesse contato com os crentes morávios, eram ao todo naquela embarcação 26 morávios, e John Wesley, que estava indo com mais um companheiro para fazer a obra missionária, ele estava indo com uma proposta, porque John Wesley ainda não tinha aquela convicção da sua própria conversão. E até tem uma frase que ele disse que ele estava indo evangelizar os pagãos na tentativa de aprender a realidade do evangelho. E no processo de viagem, na embarcação, tem uma tempestade muito severa, que as pessoas estavam em pânico, pensando que o navio ia naufragar, e John Wesley ora para os crentes morávios e vê eles em plena paz, cantando louvores diante de uma iminente morte. E aquilo incomoda ele. Ele olha e fala assim: mas que fé é essa que esse povo tem que eu ainda não possuo? Que mistério que é esse? Então isso é maravilhoso, e isso vai ser determinante na vida de John Wesley, esse contato com os morávios. Exatamente, essa experiência que ele tem nessa viagem foi importantíssima. Os morávios, para aqueles que não conhecem, são cristãos de origem luterana, influenciados pelo movimento pietista. O movimento pietista era um movimento cristão que valorizava a experiência individual de cada cristão, a experiência de fé, a experiência individual. E nessa viagem, diante daquela tempestade, ele fica muito impactado. Aquilo mexe muito com ele, porque o barco está na iminência de um náufrago, de afundar. Em outras palavras, eu estou na iminência da morte. Wesley desesperado na sua alma, e os crentes moravianos louvando a Deus, adorando a Deus. Então, na viagem, aquilo já mexeu com ele. Só que quando eles chegaram ao destino e passaram muitos dias juntos, a convivência com os morávios também influenciou ele, mexeu com ele, porque ele passou a observar como eles viviam, e a fé que eles tinham em Cristo, a convicção que eles tinham em Cristo, a maneira fraterna que eles se relacionavam. Ele diz que as orações deles eram fervorosas, eram diferentes. Ele registra, ele fala disso, que a vida devocional deles era muito fervorosa, e aquilo mexeu com Wesley. O culto deles era celebrativo, haviam muitas canções,
E tudo aquilo mexeu com ele, porque o Wesley, e depois quando ele retorna, isso se intensifica, ele já estava muito... ele estava assim, mexido com a religiosidade, estava incomodando ele a frieza espiritual da igreja anglicana, ele estava incomodado com a indiferença da igreja, que não era missionária, que não celebrava, que não adorava, que não vivia intensamente o evangelho. Então, quando ele volta impactado por essa experiência com os morávios. E a partir dessa experiência, a partir de um próprio relacionamento com pastores moravianos, ele passa a compreender um pouco melhor sobre aquilo que ele estava sentindo. Porque, como você disse, Wesley vai, mas ele vai naquela expectativa, eu estou indo, mas quem vai salvar a minha alma? Eu quero compreender um pouco melhor. Ele ainda, até então, ele ainda não tinha convicção de salvação, de perdão, embora já fosse um pastor. É até interessante, tem uma frase dele que ele diz assim, nesse conflito, né, que ele tinha, dessa incerteza, ele diz, eu tenho a fé de um servo, mas não a fé de um filho. Isso é poderoso, né? Eu tenho a fé de um servo, mas ainda não tenho a fé de um filho. Eu creio que quando ele diz essa frase, ele já está sendo iluminado. Com certeza. A compreender como Deus deseja realmente que a gente se relacione com Ele. Após isso, quando ele retorna, ele começa essa busca, né? Ele começa essa busca por essa convicção. Exatamente. Só que quando eles retornam, eles estabelecem algumas reuniões. Porque o que acontecia? Wesley já estava sendo despertado. E as paróquias já estavam se fechando para ele. As paróquias da igreja anglicana, as portas da igreja anglicana, já estavam se fechando, porque ele denunciava o pecado, ele chamava o povo ao arrependimento, ele chamava o povo ao compromisso, ele chamava o povo ao despertamento, e consequentemente as portas foram se fechando para ele. O que acontece é que, quando ele retorna, eles começaram a fazer algumas reuniões com os morávios, então era um culto com elementos anglicanos, mas com muitos cânticos dos morávios, com uma perspectiva mais celebrativa, de buscar com intensidade por meio da oração a Deus. E em uma dessas reuniões, algo extraordinário acontece. Ele diz que no dia 24 de maio de 1738, ele não queria ir para a reunião. Não queria estar nessa reunião, mas foi. foi. A importância de, às vezes a gente chega desanimado, né? Hoje eu não vou no culto não, estou cansado do trabalho. E pode ser nesse dia que Deus pode mudar a sua história. Ele não queria, mas era muito disciplinado, metódico. Foi. E quando chegou lá, estava lendo o comentário. Isso, em um determinado momento, ele chega na reunião e em um determinado momento ele registra no seu diário que exatamente às 8:45 da noite, enquanto alguém lia um comentário, um prefácio de Lutero, a carta aos Romanos, naquele momento, ele sente o seu coração estranhamente aquecido. E naquele momento ele vai afirmar que ele cria que Cristo o havia perdoado e havia levado sobre ele todos os seus pecados. Está aqui na página 70. Faz a leitura 74 e 75. Interessante, hein? Palavras do próprio Wesley. O que ocorreu na quarta-feira 24, penso que seja melhor relatar minuciosamente depois de mencionar de antemão o que poderá trazer maior compreensão. Que aquele que não pode receber isto, peça ao Pai das Luzes para que lhe dê mais conhecimento, e a mim também. Vou ler esse destaque. Sim. Aqui, ó. Acho que é o trecho que deve falar. Ele está falando aqui que
Ainda assim, frequentemente tive muito conforto perceptível em lê-lo, para o qual eu era um completo estranho antes, e me encontrando igualmente com os amigos devotos, os quais nunca tive até aquele momento, comecei a modificar a forma total de minha vida e a me posicionar com sinceridade para uma nova. Separei 1 ou 2 horas de isolamento, comungava toda semana e vigiava contra todo o pecado, quer em palavra ou ação. Comecei a clamar e implorar pela santidade interior. Que coisa, hein, meu? Após essa experiência, que ele crê em Cristo e experimenta esse perdão dos pecados, esse batismo com o Espírito Santo, esse enchimento do Espírito, a vida de Wesley nunca mais foi a mesma. Aqui é o trecho, ó. À noite, isso ele está falando então de algumas coisas. Quando ele retorna da viagem, ele começa essa busca, essa profundidade, essa convicção da salvação. À noite, fui muito de má vontade até uma sociedade na rua Aldersgate, onde a pessoa estava lendo o prefácio de Lutero à Epístola aos Romanos. Por volta de 8:45, enquanto ele estava descrevendo as mudanças que Deus opera no coração pela fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiei em Cristo apenas para a salvação. E uma garantia me foi dada de que ele tinha tomado meus pecados, até mesmo os meus, e tinha me salvo da lei do pecado e da morte. Uma experiência que se tornou um marco na vida dele, porque após essa experiência, ele foca toda a sua energia às missões, a ganhar almas, porque ele tinha convicção que Deus o havia perdoado. Há uma mudança aí. Mudança. Agora, ao invés de buscar a santidade, uma vida, ele agora passa a ser... Ele tem essa garantia da salvação. Agora eu sou salvo. Sou filho. Sou filho. E isso conduz ele agora a uma nova dimensão de serviço. De serviço, exatamente. Ele agora passa a evangelizar com mais intensidade. As paróquias já haviam sido completamente fechadas para ele, as portas estavam se fechando. Sim. Influenciado por George Whitefield, que já pregava ao ar livre, ele passa então a pregar ao ar livre, em cima do cavalo. Ele pregava 3 vezes por dia e ele declarava: o mundo é a minha paróquia. E as multidões afluíam para vê-lo pregar. Centenas e milhares de pessoas aceitando Jesus como Senhor. Públicos de 10, 20 mil pessoas. 10, 20 mil pessoas. Não pense que foi só flores, porque ele foi perseguido. Muitas vezes apedrejado. Há um relato de que perseguiram ele, ele pulou dentro do rio para se salvar. Quando ele saiu do outro lado, continuou pregando. Era muito perseverante na pregação. Então, milhares e centenas de pessoas foram salvas por meio da proclamação do Evangelho na vida de John Wesley. E uma certa feita perguntaram a ele: Wesley, o que você faz para que as pessoas venham te ouvir, para que essas multidões venham te ouvir pregar? E a resposta dele foi: eu coloco-me em chamas para que as pessoas venham me ver queimar. Então, uma vida de intimidade com Deus, a tocha tirada do fogo, incendiada pelo poder do Espírito Santo, se colocava à disposição de Deus, e Deus fez uma obra extraordinária. Os historiadores dizem que o avivamento que a Inglaterra experimentou por meio da vida de John Wesley foi a causa da Inglaterra não ter mergulhado no mais profundo caos. E até há historiadores que, estudando esse avivamento pelo viés sociológico, dizem que por causa desse avivamento a Inglaterra não entrou na guerra com a França, e houve de fato um grande livramento para os ingleses, um impacto profundo, um ministério extraordinário,
que nós possamos também, né, nos colocarmos à disposição para sermos queimados, a fim de que as almas se rendam, vidas sejam edificadas e o corpo de Cristo seja edificado para a glória do nome do Senhor. Há uma frase de John Wesley, e pensando nos nossos dias, porque a realidade da Inglaterra dos dias de Wesley não são muito diferentes da nossa não, pastor Éder. Wesley enfrentava uma sociedade destruída, de muita depravação, vícios, prostituição, corrupção, desemprego, miséria. E ele não escolheu o melhor cenário para fazer missões. Então, diante do que nós estamos vivendo, nós não podemos escolher o melhor cenário para fazermos missões. Precisamos nos colocar nas mãos de Deus. E Wesley tinha uma frase que ele dizia: vocês não têm nada a fazer senão ganhar almas. Ganhem almas, gastem a vida de vocês e sejam gastos nesta obra. Uma frase de Oswald Smith, ele dizendo sobre a importância de evangelizarmos, de ganharmos almas, de fazermos missões de uma forma geral. Ele disse: se a vontade de Deus é que as almas sejam ganhas e você não está fazendo missões, você está agindo contra a vontade de Deus. Então, que ao olharmos para a vida de John Wesley e de tantos outros personagens importantes na história da igreja, isso possa nos incentivar a termos uma vida mais frutífera no reino de Jesus. Agora, pastor Jefferson, indo para o impacto que o ministério de John Wesley teve de uma forma geral, inclusive, para quem não sabe, o próprio pentecostalismo tem a influência do movimento wesleyano, esse avivamento wesleyano. E você percebe que hoje o que Deus fez na vida de John Wesley, tudo aquilo que ele realizou para o reino de Deus, se faz sentido hoje em muitos aspectos. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Com certeza, Wesley, ele impactou e influenciou não só o movimento ou o cenário evangélico, a história do movimento evangélico, mas também uma sociedade. A rainha da Inglaterra dizia que ela tinha mais medo de John Wesley de joelhos do que de todo o exército da França juntos. Então ele trouxe esse impacto social, ele trouxe essa influência no movimento evangélico. Ele é o pai do metodismo. A igreja metodista no mundo hoje, estima-se que ela, em sua comunidade, ela tenha mais de 75 milhões de membros. Então, de maneira direta em relação ao metodismo, ele influenciou o movimento de santidade que surgiu, ele influenciou o movimento pentecostal, porque esse avivamento que surgiu na rua Waldergeest também influenciou o avivamento que ocorreu na rua Azusa, com certeza. Então, a sua teologia, a sua ênfase teológica na perspectiva da salvação, da santificação, do serviço, isso com certeza contribuiu muito. Não tem como nós falarmos da história da igreja e não citarmos John Wesley. Ele está dentre os heróis da fé. Sim. Então com certeza ele influenciou. Até quem puder, quero indicar aqui um livro do Donald Dayton. Deixa eu fazer menção aqui. É um livro que vale a pena. Raízes Teológicas do Pentecostalismo. Nesse livro do Donald Dayton, da editora Carisma, você vai encontrar justamente isso, as influências do movimento wesleyano, holinés, movimento de santidade nos Estados Unidos, a confluência de várias influências que deram origem ao pentecostalismo. Hoje, quando eu estava relendo nesse livro algumas coisas para nós gravarmos,
eu me deparei falando sobre a morte de John Wesley. Fui ler o capítulo que trata sobre a sua morte. E eu terminei o capítulo em lágrimas. Eu chorei pelo impacto, pela forma como até na morte ele foi um homem realmente diferenciado. Sim, John Wesley, ele faleceu no dia 2 de março de 1791, teve uma vida longa. 89 anos? 90 anos? Um ministério... 89. 89 anos. 89. Acho que foi 89 mesmo. 89. Teve um ministério longo, profícuo, frutífero, viveu e morreu para a glória de Deus. E ali no seu leito, cercado por amigos, ele disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Então, com certeza é um homem que nos inspira, é um homem que nos desperta, é um homem que se torna uma referência de missões, de serviço, de humildade, de amor ao próximo, de entrega, uma referência. Até aqui, no momento que ele morreu, 2 de março de 1791, aos 89 anos. A senhorita Rogers, que estava presente neste momento, descreve-o assim: a solenidade da última hora desse grande homem tão bom permanecerá, segundo creio, gravada para sempre em meu coração. Um reflexo da presença divina observava-se em todos. Embora não se pudesse dizer que ele ainda fosse um morador da terra, pois estava privado da palavra e com a visão fixa, o triunfo e a glória estavam escritos em seu semblante, e ainda que tremessem, também se viam em seus lábios moribundos. A linguagem humana não é capaz de descrever a aparência de seu rosto. Quanto mais o contemplávamos, tanto mais descobríamos nele a incompreensível glória celestial. Isso é extraordinário e é para nós realmente um grande exemplo. Sim, ele deixa um legado de paixão pelas almas, de fidelidade às Sagradas Escrituras, um legado de uma teologia prática. Eu acho que esse é o maior legado teológico de Wesley. Não era um teólogo numa torre de marfim, lá no gabinete. Não, em uma cúpula distante. Numa redoma. Wesley dizia que quanto mais nós conhecemos de Deus, da sua palavra, mais nós precisamos ir ao encontro dos necessitados. Ele afirmava que a quem muito é dado, muito será cobrado. Por isso, o teólogo, ele precisa ser uma referência de missões. Então, Wesley foi esse teólogo prático, profundo na palavra. Ele, certa feita, disse para um dos seus pregadores, exortando esse pregador à prática da leitura, ele diz: você é vigoroso quando prega, você tem muita energia quando prega, mas é superficial, e essa deficiência só será superada com a prática da leitura. Leia, comece, vamos, aquilo que hoje não é prazeroso, vai se tornar prazeroso. Fica a dica aí para os pregadores que estão nos assistindo, né? Exatamente. Então, nós precisamos olhar para Wesley e entender que Deus nos chama para mergulharmos na palavra, para sermos fiéis à palavra, mas também para sermos operosos na obra da evangelização. Esse é o grande legado de John Wesley, que aquece os nossos corações até o dia de hoje. Há duas formas de fazer teologia. A primeira é você fazer teologia longe da igreja. E a segunda forma é fazer teologia a partir da igreja. John Wesley foi esse segundo tipo de teólogo, que vivia as experiências da igreja e que buscava na palavra de Deus respostas para as necessidades. Uma teologia prática. Toda teologia feita
fora da igreja, ela é nociva, porque perde a noção daquilo que é prático, daquilo que deve nos conduzir à ação, à prática. Eu quero louvar a Deus, pastor Jefferson, pela oportunidade de nós termos batido esse papo. É claro que nós queríamos, de uma forma mais profunda, entrar nos meandros da vida de John Wesley, mas isso não é possível. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa ao assistir esse vídeo. Mas eu quero te agradecer, pastor Jefferson, pela oportunidade de cooperar aqui conosco nesse canal e agradecer todos os nossos amigos que assistiram também o nosso bate-papo teológico. Pastor Éder, eu que agradeço por esse tempo rico, precioso, inspirador, e creio que Deus também complementará no coração de cada ouvinte, de cada um que assistiu e que assistirá esse bate-papo, aquilo que Ele deseja fazer na vida, no ministério e na família de cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Nunca se esqueça, assim como John Wesley, se coloque em chamas para que as pessoas possam ver que Deus é poderoso para fazer muito mais. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.